Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vou falar um assunto super importante com vocês, que é o suposto interesse, o repentino interesse que o Macron, líder da França, e outros países da União Europeia tiveram na Amazônia. Olha que bonzinho que eles são, né? Eles realmente pensam na questão ambiental. Se você quer saber de onde que surgiu esse repentino interesse, e outras coisas também, né, sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Pra quem não sabe, o Brasil está numa situação caótica, né, a respeito do desmatamento. A NASA já mostrou que a nuvem preta que veio para São Paulo é sim de queimadas da Amazônia, queimadas do Cerrado, queimadas da Bolívia também. Isso acendeu o alerta e fez com que uma série de lideranças discutissem no G7 esse final de semana a questão da preservação ambiental na Amazônia, a questão das queimadas na Amazônia. E com toda certeza, Emmanuel Macron, presidente da França, o líder da França, né? Ele é o grande responsável por contestar o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro mentiu e que por ele já cancelaria o acordo entre Mercosul e União Europeia. Estranho, né, esse repetido interesse. E entendam bem, esse vídeo não é defendendo o Bolsonaro porque sim, eu acho que na questão ambiental ele tem sim culpa. Ele, com as políticas ambientais, com o Ricardo Salles, falando quem foi Chico Mendes, porque interessa quem foi Chico Mendes, falando que é tudo culpa da ONG. Enfim, galera, eu acho que ele se definindo, né, como sou o Capitão Motosserra, enfim. Por mais que seja brincadeira, esse tipo de tom, ele dá algum tipo de credibilidade e ele favorece sim o aumento do desmatamento. Eu acho sim que o Bolsonaro tem culpa. Mas isso não quer dizer que os líderes da União Europeia e principalmente o Macron estão pensando realmente no bem da Amazônia. Vamos tentar entender isso aí, ó. Quem é o Macron, né? Quem que seria esse cara? Esse cara, ele se elegeu sendo uma nova esquerda, digamos assim, um centro-esquerda, às vezes centro-direita, e ele começou a fazer algumas medidas que eram bastante contestáveis. Ele é uma das principais lideranças do Acordo de Paris, de combate ao aquecimento global, ele tem a bandeira do ambientalismo bastante grande, tá? Isso é uma verdade. Aliás, o próprio movimento dos coletes amarelos que aconteceu no final do ano passado e no começo desse ano foi um reflexo disso. Ele aumentou os impostos da gasolina, aí por conta desse aumento dos impostos, que seria para fazer um fundo para preservação ambiental e redução das emissões de gás carbônico, a população francesa, que estava cansada do desemprego, dos imigrantes, das políticas públicas, altíssimos gastos públicos, baixa arrecadação, queda do poder de consumo, começaram as manifestações, os coletes amarelos, porque o colete amarelo é um item de segurança lá na França, nos carros. Então a população, por conta do aumento do preço do combustível, ele pegou os coletes amarelos que já estavam nos carros, olha a relação aí, e saiu às ruas para manifestar. A popularidade do Macron ela está bastante baixa. A gente teve recentemente no G20, lá em Osaka, lá no Japão, o anúncio por parte do Bolsonaro e também da equipe econômica, né, do Paulo Guedes, do Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que o Brasil ele conseguiu fazer o acordo Mercosul e União Europeia. Eu já fiz um vídeo para vocês, procurem aí no canal, por favor, né, quem se interessar pelo assunto, sobre quais seriam os benefícios e malefícios desse acordo. Mas basicamente, a gente tem que entender que esse acordo não está fechado e, pelo contrário, está muito longe de ser fechado. Um acordo dessas proporções, uma livre circulação, não adianta anunciar que vai fechar o acordo. Todo o parlamento local do Mercosul e todos os 28 países da União Europeia também tem que ratificar o acordo. E a França, lembrando que vai ter eleições já no próximo ano, com Macron com baixíssima popularidade, sofreu um golpe ainda maior. Sabe por quê? A França hoje é a principal produção agrícola da União Europeia. A França tem agricultura mais mecanizada, produção de grãos, batata, enfim. É muito significativa a produção francesa. E aí o que o Macron percebeu? Que se tivesse realmente uma livre circulação de produtos, nós aqui da América Latina exportaríamos commodities a preço muito baixo para eles, que é o nosso grande forte. Isso poderia prejudicar os produtores agrícolas da França. Ou seja, uma das poucas bases aliadas que ainda sustentam, né, que ainda aportam o Macron, poderia ferir ainda mais a popularidade dele. Outra, tá meio na moda para a esquerda francesa, para essa centro-esquerda francesa, as pautas ambientais. E galera, eu particularmente defendo isso, tá? Não estou criticando, acho que sim, as pautas ambientais são extremamente válidas. E o Macron, sabendo que ele precisa aumentar sua popularidade, ele está se aliando a essa centro-esquerda e hoje, bater no Bolsonaro, galera, convenhamos, é uma das coisas mais fáceis que tem. Por quê? Porque o Bolsonaro dá uma série de declarações que não tem o mínimo cabimento, né? Falando dos povos indígenas, quilombolas, desmatamento, enfim. O jeito Bolsonaro de ser, né, que a gente sabe que torna muito mais fácil criticar ele, e foi o casamento perfeito. Ou seja, a desculpa perfeita que o Macron queria. Olha, o Bolsonaro não preserva povos indígenas, nem quilombolas, e ainda está queimando a Amazônia. Eu não posso fechar nenhum tipo de acordo com um cara que se comporta dessa maneira.
Galera, a gente pode pegar a Irlanda também concordou. A gente tem hoje, né, o presidente da União Europeia, tá na missão rotativa, é um cara da Finlândia, também já anunciou que pretende aplicar sanções contra o Brasil, possivelmente vai aplicar sanções contra o Brasil na importação de carne. E, de novo, nossa, eles pensam muito na Amazônia, por isso que eles estão fazendo isso. Não. Galera, é prática extremamente comum dos países desenvolvidos, praticar esse protecionismo agrícola. E aí, qual que é o papel do Brasil? O papel do Brasil é ficar criticando isso? É o filho do presidente divulgar um vídeo no qual ele chama, um youtuber chamado Bernardo Kister, chama o Macron de idiota? É você ficar criticando publicamente um presidente? Não é esse o papel, percebe? A política é a arte da negociação, é a arte das aparências. Por exemplo, eu posso detestar o presidente. Pô, mas a França é uma referência para a União Europeia, que é um país que eu quero fechar um acordo multilateral. Como que eu vou chamar o cara de idiota? Percebe que não faz o mínimo sentido do ponto de vista geopolítico? Então você pode se dar bem ou você pode estar certo e ficar arranjando briga com todo mundo. Tem hora, aliás, para o bem do povo brasileiro, para o bem do Brasil, da economia brasileira, que a gente sabe que o dólar está disparando, não por culpa do Brasil também, né? O cenário externo também, galera, está completamente desfavorável. Mas é um momento preocupante da economia mundial, a gente está arranjando briga com quem não deveria. E isso pode ser extremamente preocupante para o futuro do Brasil. A imagem do Brasil está completamente manchada. Se vocês pegarem, por exemplo, documentários, seriados, telejornais, o que vai aparecer? O Brasil tem um presidente de extrema direita, o Brasil tem um presidente que não liga para o desmatamento, que não liga para as questões indígenas, quilombolas. Pronto, é a desculpa perfeita que a gente vai ter, que aliás que os europeus vão ter, que os Estados Unidos, até os Estados Unidos criticou o Brasil, mas que a União Europeia de maneira geral vai ter para boicotar os nossos produtos. Perfeito para eles. Percebe, galera? Então, percebe como existe falta de senso dos dois lados? É óbvio que os países europeus até pode ter um resquíciozinho ali, ó, de querer preservar ambientalmente e tal, mas a questão econômica é muito mais importante. Eles estão sendo completamente hipócritas. Se fosse um governo aliado a eles, que estivesse fazendo o mesmo tipo de desmatamento, provavelmente eles iam arranjar muito mais desculpa. Mas o Bolsonaro, sabendo disso, ele não poderia dar esse tipo de desculpa, ele não poderia ter esse tipo de justificativa. E, aliás, convenhamos, é uma atitude bastante infantil e completamente despreparada num presidente que quer alçar o Brasil a maiores áreas, principalmente da questão política e econômica aí. Belezinha, galera? Deu pra entender? Se vocês concordam, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Se vocês não concordam também, claro, né? Mas de maneira muito respeitosa, por favor, vamos debater aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijos, abraço e tchau. Até a próxima. Falou!